A paz do Senhor a todos, meus amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Quero deixar um versículo para a meditação. Se encontra no livro de Provérbios 1 e o verso 33, que diz assim: Mas o que me dá ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Glória a Deus. Esse versículo ele diz: o que me dá ouvidos, há pessoas que têm um ouvido quebrantado para ouvir a voz do Senhor, para ouvir e obedecer. Então aquele que ouve a voz de Deus, aquele que está sensível à voz do Deus Todo-Poderoso, falando contra a tua vida, te guiando, querendo bem, não querendo mal, te conduzindo nos melhores caminhos, glória a Deus. Então quem dá ouvidos à voz do Senhor, habitará na segurança, terá livramento da parte de Deus e não cairá no mal. Eu lendo esse versículo, eu me lembrei o que aconteceu na vida do meu pai. Glória a Deus. O meu pai contou uma história verídica que largou do trabalho, trabalhava no Recife, e largando do trabalho, ele desceu do ônibus e antigamente não tinha ônibus no Alto da Conquista. Então meu pai desceu em Águas Compridas, embaixo, e tinha que subir uma ladeira e andar uma faixa de uns 15 ou 20 minutos para chegar na casa dele, para chegar na nossa casa. Então meu pai dizendo que quando desceu do ônibus, em Águas Compridas embaixo, ele dizendo que Deus falou com ele. Deus falou com ele 2 vezes e ele não obedeceu. Então ele dizendo que quando desceu do ônibus, Deus falou com ele, dizendo: pega um carro e sobe. Esse carro era um táxi. E ele ouviu a voz e disse: não, hoje é sexta-feira, não vou trabalhar sábado, não vou trabalhar domingo, vou trabalhar somente segunda-feira. Então dá para eu ir andando, dá para eu ir de pé, não vai ter nenhum problema. Mas Deus falou pela segunda vez: pega um carro e sobe. Ele disse que Deus falou com ele 2 vezes e ele disse: não vai acontecer nada comigo não. Eu vou para casa andando e não vai acontecer nada. Aí ele contando que quando desceu embaixo, ouviu as 2 vozes de Deus, não obedeceu e foi para casa andando. Subiu a ladeira. E quando sobe a ladeira para chegar na casa do meu pai, é uns 20 minutos a pé, andando rápido. Aí ele subiu a ladeira, aí foi andando, de noite, um pouco deserto, poucas pessoas na rua, e ele foi andando. Quando olhou para trás, viu um homem, e esse homem, ele estava fingindo, esse homem era um assaltante, e ele estava fingindo que estava bêbado, andando para um lado, tombando para o outro da rua, zigue-zague, ia lá para cá, ia para lá. Aí meu pai dizendo: isso aí é um bêbado, deve estar bêbado, não vai mexer com ninguém não. Aí meu pai foi andando, aí meu pai dizendo que encontrou o sogro dele, que é meu avô. Meu avô ia para a igreja, meu avô estava voltando da igreja, eu ia. Aí meu pai falou um pouquinho com o sogro dele, meu avô foi embora, e meu pai foi andando. Aí meu pai dizendo que quando chegou mais na frente, o homem chegou mais próximo dele, perto dele, e puxou da cintura aqui uma arma, um revólver. E esse homem disse: é um assalto, passa o dinheiro, passa o que você tem. Aí meu pai olhou assim, ficou todo trêmulo, porque quando a pessoa puxa uma arma, qualquer um de nós ficaremos trêmulo, com medo, com pavor, né? Com medo de ser assaltado, com medo de levar um tiro, alguma coisa. Então meu pai dizendo que quando o homem puxou a arma e disse que era um assalto, pedindo dinheiro, ele disse que lembrou lá embaixo que Deus tinha falado com ele. Deus dizendo: pega um carro e sobe. Porque se meu pai desse ouvido à voz de Deus, habitaria em segurança. Então se meu pai pegasse o carro, pegasse o táxi e fosse embora para a casa dele direto, não ia acontecer esse assalto. Mas ele foi a pé, então aconteceu esse assalto. O rapaz puxou a arma, pediu dinheiro e meu pai deu.
E meu pai todo assustado, foi embora. Então isso foi uma lição, né? Isso foi uma lição porque Deus queria livrar o meu pai. Deus queria habitar em segurança, que nada acontecesse com a vida do meu pai e com a vida de muitos. Quantas vezes Deus tem falado? Deus tem falado conosco. Às vezes Deus fala na nossa mente. Às vezes Deus fala com alguém. Olha, vai por aqui. Ali aconteceu um assalto. Ali aconteceu isso. E às vezes a pessoa pensa que não vai ter nenhum perigo, vai ter nenhuma importância, pensa que nada vai acontecer com ele e segue, e lá na frente acontece alguma coisa com ele. Então ele vai dizer, se lá atrás a voz que eu escutei, aquela pessoa que falasse comigo, se eu desse ouvido, se eu tivesse obedecido, isso não teria acontecido comigo. Então meu pai conta isso. Se tivesse ouvido a voz de Deus, pegado o carro, pegado o táxi e indo para casa, ele estaria livre do assalto. Tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês venham dar ouvido à voz de Deus, que você venha ser sensível ao ouvir a voz de Deus e obedecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.